Boa tarde, quinto ano. Hoje a nossa aula nós não vamos precisar pegar a apostila, tá? Vocês vão prestar bastante atenção no vídeo e depois realizar as tarefas que estará lá no EduFênix. Quem tem a impressora e pode imprimir, ótimo, faça na folha mesmo. Quem não tem, tem que copiar no caderninho e resolver. Na aula de terça-feira, nós vamos tirar as dúvidas e fazer as correções, tá bom? Então, lembrando agora que nós vamos trabalhar tipos de sujeito. Esse conteúdo depois vocês vão encontrar na apostila de vocês, mas eu prefiro, por enquanto, trabalhar no caderno com vocês, tá bom? Então, vamos para a próxima tela. Relembrando, frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo, que transmite uma mensagem. Então, neste Natal eu ganhei um ursinho de pelúcia. O verbo da frase, ganhei. Oração é uma frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo. O verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tudo isso aqui nós já tínhamos visto, é só para dar uma relembrada. Um exemplo, Davi estudou para a prova ontem. Estudou é o verbo da frase, então eu tenho uma oração. Camila entrou em casa e fechou a porta. 2 verbos, 2 orações, certo? Agora vamos para o sujeito e predicado. Quando eu vou analisar uma frase, eu posso classificar o sujeito e o predicado dessa frase. Sujeito é o termo sobre o qual se dá uma informação e um termo com o qual o verbo concorda. Para encontrar o sujeito, nós fazemos as perguntinhas. Para o predicado, é tudo aquilo que sobra da minha frase. Então, o sujeito, eu tiro ele, classifico ele, e o restante todo da minha frase é o predicado, incluindo o verbo, certo? Então, Davi estudou para a prova ontem. Pega o verbo, estudou. Quem estudou? Faça a perguntinha. Davi. Então, sujeito, Davi. O predicado estudou para a prova ontem. Eu copio todo o restante da frase. Agora vem os tipos de sujeito. Sujeito simples é o sujeito que só tem um núcleo, ou seja, uma palavra importante. Jennifer ganhou um livro. Lembram da perguntinha? Pega o verbo, ganhou. Quem ganhou um livro? Jennifer. Então, Jennifer é o meu sujeito. Ganhou um livro é o predicado. Então, ele tem sujeito simples, apenas uma palavra importante. Sujeito composto é o sujeito que tem 2 ou mais núcleos, ou seja, 2 ou mais palavras importantes. Cauê e Guilherme foram ao cinema. Perguntinha, verbo. Foram é o verbo. Perguntinha, quem foi ao cinema? Cauê e Guilherme. Tenho 2 palavras importantes, então é sujeito composto. Sujeito oculto é aquele sujeito que não aparece na oração e ele se encontra pela forma da conjugação do verbo. Aqui no sujeito oculto, o predicado será: sinto muita falta dos meus alunos. Como o sujeito é oculto, nós temos que colocar toda a frase como predicado. Então, o sujeito oculto, eu sempre tenho que analisar a conjugação do verbo e saber qual que é a pessoa que ele está conjugado. Vamos continuar aqui. Sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito, ele não aparece explícito, ele não aparece de forma clara na oração. Por ser impossível determiná-lo, apesar disso, sabe-se que ele existe. Então, tem 2 dicas. O verbo na terceira pessoa do plural, que é o eles. Então, dizem que a família está viajando. Alguém diz, mas não se sabe quem. Então, eu vou analisar o verbo e verificar. Terceira pessoa do plural, eles. Eu vou colocar como predicado toda a frase também. Dizem que a família está viajando. Sujeito indeterminado, eu não sei quem está, certo? O verbo na terceira pessoa do singular, que a terceira pessoa do singular é ele, mais pronome oblíquo se. Então, índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Eu não sei, não se pode determinar aqui quem precisa, então eu não sei essa informação.
Mas na minha frase aparece o pronome oblíquo, juntamente com o verbo. Então, eu posso dizer que ele é um sujeito indeterminado. E o predicado será toda a minha frase, certinho? E o sujeito inexistente? O fato não é atribuído a nenhum sujeito, ocorre quando os verbos são impessoais. Então, nós temos o verbo haver, no sentido de existir, verbos fazer e ser, indicando o tempo passado. Aqui eu trago alguns exemplos. O exemplo, há alunos na classe, do verbo haver, certo? Então, eu tenho um sujeito inexistente e o meu predicado é há alunos na classe. Eu tenho que escrever toda a frase. E os verbos indicando o fenômeno da natureza, que chove muito no Amazonas no início do ano. Chove é o meu verbo, que é indicando o fenômeno da natureza. Então, ele é um sujeito inexistente e toda frase é o predicado. A mesma coisa no exemplo nevou na Serra Gaúcha, certo? O sujeito ele pode vir no início, no meio ou no fim da oração, antes ou depois do verbo. Então, agora vocês realizam as tarefinhas lá no EduFênix e na terça-feira nós nos encontramos e verificamos as dúvidas e corrigimos os exercícios, certo? Até mais!